a escatologia ela tem por base o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e alguns escritos escatológicos dentro de outros livros. Um dos livros que as pessoas mais se apoiam para determinar uma doutrina de escatologia é o livro de Apocalipse, se não for o maior. Tá? O nome do livro significa revelação, não necessariamente tem a ver com o final do mundo, mas era algo que estava sendo revelado acerca de algumas situações que alguns dizem que é no passado, outros no presente, outros no futuro, outras nos três, e no fim a gente não tem parecer fixo. Mas quando se trata do livro de Apocalipse, nós temos algumas maneiras de interpretar esse livro. Bom, e dessas maneiras de interpretar, nós temos 4 escolas de interpretação, quatro escolas mais conhecidas. Né? Tem gente que mescla entre essas escolas de interpretação, que é a preterista, historicista, futurista e idealista. Eu já cheguei a comentar aqui, isso está na sua página 49, no capítulo 4 aí, na página 49. Às vezes os irmãos podem estar assim, mas está na unidade 1, irmão. A maior parte dos assuntos de escatologia estão todos nessas primeiras unidades. Depois é só acréscimo que passa bem rápido. Tá? Mas o que vocês têm que saber acerca de escatologia estão nessas primeiras unidades, tá? Esses primeiros capítulos. Então, a maneira de interpretação preterista, ela entende que o livro de Apocalipse está totalmente atrelado ao contexto no qual foi escrito. Ela entende que o livro se refere em sua totalidade a acontecimentos ali acerca do Império Romano na época do primeiro século, e o preterista radical, ele crê que tudo aquilo já se cumpriu no primeiro século. Você tem o preterista parcial também, que alguns eventos ainda estão por acontecer. O Rafael, no sábado mesmo, conheceu um pastor preterista, da Assembleia de Deus. Ele, na Assembleia de Deus, ele é visto de outra forma. Quando surge uma questão, os anciãos falam uma coisa, ele nem entra no mérito da questão, porque a visão dele é totalmente diferente. E aí ele até me fez eu falei que não era nada, mas até simpatizava com a visão preterista, e aí ele me fez uma pergunta se eu gostava de história. Falei, gosto. E aí ele falou, por isso que o irmão simpatiza com a visão preterista. O futurista, ele ignora completamente a história, mas nós vamos ver isso mais adiante. Com relação ao preterista, o grande ícone dessa situação é o Império Romano, e o grande ícone é Nero. Tá? O anticristo seria o imperador Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Tá? É uma dinastia que descendeu de Júlio César, tá? E veio desde a República. Aliás, o título de Augusto, que estava relacionado a um título religioso, ele vem da lenda da família de Júlio César. E Júlio César seria, alguém já ouviu falar na Eneida de Virgílio? Esse livro, na Odisseia de Homero. Agora você está... Tem filme. Odisseia tem filme. Bom, pelo menos em Troia os irmãos já ouviram falar. Até que enfim, glória a Deus. Mas o que acontece? Tanto a Odisseia como a Eneida, elas começam, as duas histórias começam no fim da Guerra de Troia. Lembra do cavalo? Eles entram, matam Aquiles. Enéas seria um troiano que fugiu de Troia, e ali ele deixou sua mulher para trás, porque a mulher estava
seria morto, eu morreria ali mesmo, se não me engano é isso. Aí ele vai para Roma não, para Itália, ali para o Lácio, que é uma região da Itália, de onde vêm os latinos. E ali ele teria casado com uma princesa latina e os seus descendentes teriam fundado Roma. Tá? Já de Homero já é diferente, ele tenta voltar para casa, ele é o outro lado da história, ele pertence aos troianos, pertence aos inimigos dos troianos, que eu não lembro quem era, não era espartano, não era ver de novo essa história. E Homero, ele é impedido de chegar no lar durante um tempo pelos deuses gregos, né? Aí ele fica um tempão sem chegar em casa, e o final do filme é ele chegando em casa, né? Quando a mulher dele estava ali esperando ele chegar, e já tinha muita gente querendo casar com a mulher, para tomar as terras dele. Então são histórias, entre aspas, paralelas, uma de Homero e a outra de Virgílio. E Júlio César, ele seria descendente desse Enéas que veio de Troia. E esse Enéas seria filho de Vênus. Muita coisa dentro da mitologia grega e romana, no passado, fulano era sempre filho de um deus. A gente vê isso pelo menos Fúria de Titãs, alguém conhece? Então, esse tipo de história, né, a história do Perseu, ele é filho de Zeus. Então, um personagem grego, né, antepassado, tem como seu antepassado um deus. E o Júlio César seria descendente desse Enéas, e aí ele teria uma descendência diretamente de Vênus, que era uma deusa. Daí, um dos motivos da reivindicação de Otávio, né, acerca do título de Augusto, desse título religioso, tá? E dele querer ser divinizado, querer adoração para ele. Daí vem a adoração ao imperador, que muitos cristãos se recusaram a prestar e morreram por causa disso, porque eles se consideravam oriundos de uma deusa. Tá? E ali, Nero seria o último imperador dessa dinastia Júlio-Claudiana. Tá? Jesus, ele pega 2 imperadores, que é Otávio, que virou Augusto César, o primeiro imperador, e pegou Tibério. Tá? Se eu não me engano, no reinado de Tibério é que Jesus começa o ministério dele. Não certo não, mas que vier. Mas ali foi até Nero. Nero era completamente insano. Ali Nero teve uma perseguição muito assintosa aos cristãos, coisa que ainda não havia tido de tal forma. E os preteristas, eles entendem que aquela situação toda de 1200 e tantos dias, tudo aquilo se cumpriu nos dias de Nero. Tá? Eu até botei um slide preterista aqui, acho que, se não me engano, semana passada, da listagem dos chifres e das cabeças lá da besta do Apocalipse, que na verdade fazia referência a imperadores romanos. E aí Nero, quando morre, são 3 generais, os seus exércitos proclamam eles imperadores, e aí vem Vespasiano, que estava indo para Jerusalém para conter a revolta judaica. Ele tem que retornar e deixa seu filho Tito a encargo dessa tarefa e volta para vencer os exércitos dos outros generais, e aí ele acaba virando imperador já de outra dinastia, que é a Flaviana, né? Que era Tito Flávio. Então, Tito, ele vira imperador depois de Vespasiano, e depois de Tito, quem vira imperador é seu irmão Domiciano, que emplacou outra perseguição aos cristãos bem severa. E aí, por que está mencionando isso? Para que serve isso? Pelo seguinte, nós vimos que na introdução ao Novo Testamento, nós vimos que todo o Novo Testamento ele foi escrito de 45 a 100 depois de Cristo. Os irmãos lembram mais ou menos disso? Então,
Quando os apóstolos morreram, o livro de Apocalipse, considerando aquilo que a maioria dos teólogos dizem, ainda nem tinha sido escrito. Porque a maioria diz que ele foi escrito por volta da década de 90. Certo? Já tinham morrido todos os apóstolos. Menos João. Então, o entendimento acerca da volta de Cristo para os apóstolos não contemplava os escritos de Apocalipse, a não ser que eu aceite a visão preterista, que diz que o livro de Apocalipse ele foi escrito, se eu não me engano, no final da década de 40 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém. A visão preterista diz isso, que esse livro foi escrito antes e que Nero é o que começou a governar, acho que de 54 a 68. Nero seria o anticristo do Apocalipse. Tá? Compreender que quando você estuda as diversas escolas, você começa a botar em dúvida uma série de coisas. E tem em mente o seguinte: os irmãos não vão chegar num consenso nem em algo absoluto. Tá? Não vão chegar. Por isso que eu falei, eu tiraria da Bíblia o livro de Apocalipse se eu tivesse no dia de escolher o plano. Mas isso é heresia. Não, na Bíblia dos Apóstolos não tinha. Qual era a Bíblia dos Apóstolos? Antigo Testamento e as cartas que circulavam. O livro de Apocalipse ainda não tinha sido escrito. Então, não faz muita falta para entrar no céu. Não considere muito esse livro, senão você vai enlouquecer. A irmã Ideia pegou uma aluna lá no Pedro II que ela ficou doida. A menina não queria nem mais estudar porque achava que Jesus ia voltar no dia seguinte. Tá? Cuidado. Tá? Vai que o Paulinho fica igual a menina. Não funciona, tá? É entender dessa forma, é ver a realidade da coisa. Ah, mas meu pastor ensinou aquilo, ensinou isso, ensinou... Bom, o teu pastor te ensinou, ele ensinou baseado naquilo que ensinaram a ele. E talvez ele não teve o mesmo acesso ao conhecimento que você tem hoje. Então você precisa compreender esse tipo de coisa, não desmerecer nem desfazer do seu pastor, porque tem gente que acha que porque estudou um pouco mais pode se desfazer do seu pastor, quando na verdade ele é ungido de Deus, ele tem unção atrás dele. Tá? Não importa o conhecimento que você tenha, tá? Isso é um perigo sério. Tá? Então, simplesmente respeite, saiba que não é bem aquilo, né, que ele está passando e tenha em mente que você não vai chegar à conclusão acerca dessas definições. A historicista já diz que as coisas vêm se cumprindo ao longo da história. Tá? Se cumpriu na época do Império Romano, se cumpriu depois, está se cumprindo, vai se cumprir, né? E ao longo da história, aí se justifica tudo. O problema é que quando você pega um historicista e compara com outro, né? Você pega um historicista e compara com outro, você tem um problema. Qual o problema? Eles associam a certos acontecimentos, a alguma profecia do Apocalipse, que o outro historicista associa a outro acontecimento. Então não bate. A verdade é um chutódromo. Tá? Não bate. É como se eu falasse, o anticristo é o Papa. Aí vem outro historicista e fala que o anticristo é o Trump. Né? Cada um vai falar uma coisa. Nós vimos semana passada aqui um slide acerca das profecias de Daniel, que estava ali Estados Unidos e União Soviética. Cada época que passava, vamos falar algo. Tá? Vamos falar algo. Então o livro de Apocalipse não serve para nada? Serve. Tá? Nós vamos ver isso durante as aulas. A corrente de interpretação futurista é aquilo que vai se cumprir sempre no futuro. Nunca chega. Esse futuro nunca chega. E nada se cumpriu.
Então eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério, porque o livro teve como primeiro destinatário o sujeito do primeiro século. Então não era nem para ele ler, porque não é para ele. Isso é só futuro. Para quem que ele vai ler aquilo? Que utilidade tem? A não ser que ele fosse somente o registro e deixe para gerações futuras, assim como no final do livro de Daniel está. Isso é para o fim dos tempos. Tu não se preocupa não, isso é para o fim dos tempos. Não é isso que é falado no livro de Apocalipse. Se eu não me engano, tem um versículo que fala das coisas que são, que foram e as que hão de vir. Então, não é algo somente relacionado ao passado, somente relacionado ao presente ou somente relacionado ao futuro. E a corrente idealista não relaciona o livro de Apocalipse com época alguma. Aquilo é semelhante aos escritos do movimento da Apocalíptica, que surgiu ali entre o quarto e o primeiro século antes de Cristo, que era para incentivar o povo a ter esperança em meio às tribulações, trazer ideais de vida, ideais de esperança. A corrente idealista entende dessa forma, aceita dessa forma, tá? Idealista, ou seja, que tudo ali, na verdade, é figurado para te trazer princípios de vida, e te trazer esperança, porque trata de um momento de aflição, e você ter esperança na providência de Deus que será futura na vida do povo dele. Isso são características dos escritos apocalípticos do quarto ao primeiro século. E aí nós temos Enoque, que é o quarto Esdras, se não me engano, Apocalipse de Baruco também. Tá? Nós temos o testamento dos 12 patriarcas, que tem partes apocalípticas. Então nós temos esses livros que são apócrifos, mas que contêm escritos de gênero apocalíptico, ou seja, essa mesma linguagem, falando do final do mundo. Nós falamos sobre as características dos escritos de gênero apocalíptico. Tá? E aí nós temos esse problema, e aí a corrente idealista ela está mais associada a esse tipo de pensamento. Aquilo que é colocado no livro é simplesmente para trazer esperança ao povo de Deus, para dar ensinamento, trazer uma verdade. Lembra a moral da história? Qual é a moral da história? Que ensinamento você tira daquilo ali? Tá? Que nada daquilo ocorreu de verdade, é simplesmente um escrito para você tirar uma verdade daquele escrito para a sua vida. A Assembleia de Deus, ela está futurista? Futurista. A Assembleia de Deus ela é futurista. A maior parte das igrejas no Brasil. Tá? Quando se fala futurista, é um conjunto de pessoas, tipo uma denominação, ou pode ser um só associado a um daqueles? Não, uma escola de interpretação, é uma maneira de pensar, de interpretar aquele livro de Apocalipse. As denominações, em sua maior parte, quando você entra numa igreja, a maior parte das pessoas entende esse livro como algo que vai acontecer no futuro. Você pode ter uma outra pessoa dentro da igreja que crê diferente. Tá? Assim como o pastor que nós conversamos no sábado, que crê diferente. Tá? E é assembleia, mas crê diferente. Um desses pode ser prejudicial às ovelhas, pastor, porque o idealista é prejudicial. Nem tanto, porque o idealista ele não afirma que sobre os eventos. Ele geralmente faz aquilo que uma pregação faz. Parábola. Utiliza como se fosse uma parábola e atrás daquele ensinamento. Então ele não faz mal para ninguém. A questão é que por trás daquele ensinamento tem alguém afirmando: tudo aqui não é verdade, não é verídico, não é associado ao tempo. São fatos que vão acontecer o que aconteceu. Eu acredito que pode fazer mal o futurista e talvez o preterista. Sim, o futurista faz mal. Porque você fica achando só que vai acontecer e vai que já aconteceu. Sim.
Sim. Já era. Todos eles, o radicalismo de todos eles faz mal. O extremismo faz mal. Faz muito mal. Mas um desses aí, mesmo tendo a sua opinião, Ele pode ser rechaçado dentro da denominação dele. assim, pastor, pode pregar o Apocalipse para a santificação, porque ele fala que nós temos Sim, que isso trocar as nossas vestes. Então, isso por vestes brancas. é o pensamento idealista. Ou seja, está trazendo um ideal, um princípio para a sua vida. Entendeu? Você não necessariamente precisa abordar se o livro é um livro histórico, se aquilo aconteceu, se o livro é um livro profético. Você não precisa abordar isso segundo a corrente idealista. Basta que você utilize os princípios, igual a irmã está falando aí. Eu tenho que trocar minhas vestes têm que ser puras, brancas, santas. Eu tenho que manter uma vida de santificação. Esse é o ideal que o livro está passando para mim. Tá? Que eu, sinceramente, acho que é o melhor para a igreja hoje. Esquecer essa discussão se vai acontecer, se não vai acontecer, o que são 7 trombetas. Aí um fala que uma trombeta é o Filipe tocando trompete, aí o outro fala que a trombeta é a irmã Aridéia falando no ouvido do pastor, e cada um vai falar uma coisa. Tá? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Você pode chegar até conversar com alguns obreiros da tua igreja que eles não vão aceitar. Tá? E não vão aceitar aquilo. Isso se não te olharem como herege. Se não te olharem como herege. Apóstata. Apóstata, isso aí. Apóstata. Que é um dos sinais da vinda de Cristo, a apostasia. Mais um aí. Ainda vai pregar no culto. Irmãos, o amor de muitos está se esfriando e a apostasia está tomando conta da igreja. Hoje eu ouvi um irmão falar e vai soltar isso aí. Você vai ser o herege da igreja. Cuidado. Irmão, isso acontece. Uma vez eu tive um problema com um presbítero. Muito sério, que ele era o líder da congregação e eu coloquei algumas coisas sobre batismo com o Espírito Santo. Ele foi no pastor reclamar. E deu problema. Ele foi no pastor presidente reclamar na igreja que eu congreguei. Necessidade diante de consagrar o diácono, o presbítero, a pessoa Sim. faz um estudo. Teria que fazer. Mas é que tá. O pastor já era antigo, o presbítero também já era antigo. Só que numa classe, irmão, não adianta você virar e falar para a classe, tá lá 20 adolescentes, rede social na veia, né? E falar para ele, irmão, vai, 7 trombetas, vai, 7 selos são isso, os 4 cavaleiros são aquilo. Eu acho que me chamaram para dar um estudo sobre cavaleiro. Olha só como é que numa igreja pentecostal me chamaram para dar um estudo sobre o cavaleiro preto do capítulo 6 de Apocalipse. 6? É o Zorro. Só faltou alguém soltar essa. É o Zorro. Mas eu trouxe algo ali, ficou todo mundo me olhando assim, meio desconfiado. Aí no final, o rapaz que estava responsável, chamando o pessoal, os pastores para dar estudo, ele, vamos fazer uma recapitulação, o cavaleiro tal é o quê? Aí, vai trazer o quê? Totalmente pentecostal. E eu olhando assim, o pessoal vai ficar esperando, e não sabe se vai aparecer da maneira que está falando. Até porque se pegar outro pentecostal, ele vai falar que é outra coisa. Não tem como um acordo nisso aí. Isso é especulação e adivinhação. E adivinhação é pecado. Olha os crentes. Então, a idealista tem esse viés. Que eu acho que é o melhor aplicável à igreja. Você não precisa abordar. Utilize o livro como instruções, porque você, quando vai mencionar o que está escrito no livro, você vai remeter a outras coisas da Bíblia, outros princípios, outros ensinamentos.
né, das instruções acerca de maneira de viver, do crente proceder, né, e acerca da esperança, né, da volta de Cristo. Então, não entrar nesse viés. E aí, é só para que os irmãos possam saber, entender, e em função disso, nós vamos ter outras maneiras de entendimento acerca daquilo que é pregado nos cultos, que é o arrebatamento. Tá? Nós vamos ter diferentes entendimentos acerca disso. Agora eu tenho que voltar, né? Minha espada. Não. 93. Arrebatamento 93. É 69. Entra 69. Página 71. Unidade 69. E aí você tem sistemas de interpretação acerca dessa questão do arrebatamento. Por quê? Porque você também tem escola de interpretação acerca do livro de Apocalipse. E quando fala de arrebatamento, nós vemos alguns textos sendo usados fora de contexto, tipo de Mateus 24, né, que aí fala assim: estarão dois no campo, será tirado um e levado outro. E aí o que é pregado no culto? Isso é arrebatamento, que um vai ser levado e o outro vai ficar. É isso que é pregado, não é isso que você ouviu sua vida toda? Né? Mas não é bem isso que o texto está falando. O texto ele tem um contexto, e ali ele não está falando de arrebatamento, ele está falando do que há de vir sobre Jerusalém. E ele fala: orai para que a vossa fuga, ou seja, eles vão fugir. Por que eles vão fugir? Não está falando de arrebatamento, está falando de fuga. Então tem alguma coisa que não está batendo. E o discurso de Jesus é bastante confuso. Realmente, não é claro, totalmente claro. Tá? Ali ele mistura 500 coisas. E aí, só que os sistemas de interpretação querem enquadrar aquele texto ali dentro de uma maneira de pensar, até para sistematizar. A teologia tem que ser sistemática, não é isso? Então, eles começam a dividir aí na sua página, né, acerca de sistemas de interpretação. Ali está falando não exatamente do arrebatamento, mas acerca de Apocalipse capítulo 20. Porque se considera da seguinte maneira, irmão, ele chama aqui, quer ver? Olha aqui. Ele atrela esse sistema de interpretação acerca de Apocalipse capítulo 20, que fala do milênio. Ele atrela a tribulação e a tribulação ele atrela ao arrebatamento. Porque esses sistemas de interpretação acerca do milênio, como é que eles funcionam? Eles tentam condicionar todo o restante da Bíblia a um capítulo. Olha, você tem que interpretar a Bíblia sob a seguinte hierarquia: Apocalipse 20 é a regra que manda nas outras regras. Um dos princípios da hermenêutica é o quê? A Bíblia interpreta a Bíblia. Só que você, aqui nesse caso, você vai colocar como se essa passagem aqui fosse absoluta e literal, e todas as outras passagens vão se submeter a ela. Aí você cria, dentro desse sistema de interpretação, o sistema milenista, o pós-milenista e o pré-milenista. Os próprios nomes já dá para ver
mais ou menos o que significa. Pré-milenista, eles creem no quê? Num arrebatamento. Um arrebatamento não necessariamente. Na volta de Jesus. Volta de Jesus. E logo após a volta de Jesus, um milênio. Onde Satanás é preso. E aqui Satanás é solto no final do milênio. Tá? Esse é o pré. Pré-milenista. Ou seja, é com relação ao momento da volta de Jesus. Jesus volta quando? Antes do milênio. Pré-milenista. Tá? O pós-milenista, ele já pensa diferente. Ele pensa... Tá aí? O pós-milenista, ele pensa diferente. O momento que o milênio se inicia é na primeira vinda de Jesus. Quando ele morre lá na cruz, ele ressuscita, se inicia. Ele já vem trazendo o reino dos céus, ele vem falando: arrependei-vos, pois é chegar no reino dos céus, ou seja, o reino de Deus já se iniciou. Então o milênio já se iniciou, tá? E Satanás, ele está preso, mas preso em que sentido? Se a gente vê Satanás fazendo uma ação de atrocidade, preso de maneira que não consegue enganar as pessoas, coisa que acontecia antes da vinda de Jesus, tanto que não se fala em Satanás no Antigo Testamento, fora algumas poucas passagens. Então eles entendem que antes de Jesus vir e desmascarar Satanás, o entendimento era o quê? Satanás era alguém que servia a Deus. Seu nome no judaísmo seria Samael e ele está atrelado ao livro de Enoque. Tá? Ele simplesmente seria um capataz. Aí a gente vê certos escritos que Deus mandou Davi fazer o censo, e um outro livro que fala da mesma passagem diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Mas quem foi, afinal? Porque o entendimento judaico era que Satanás era um servo de Deus. Tá? Alguém que não fazia coisa alguma sem a permissão de Deus. Veio o livro de Jó, ele vai lá num diálogo com Deus, e aí ele fala: tira tudo que tem. Deus fala: vai lá e tira. Nós lemos ali quando Saul foi rejeitado ali por Deus, mas ainda estava reinando, um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Por que o espírito está dessa forma? Um espírito maligno da parte de Deus. Da parte de Deus pode vir um espírito maligno? É porque o entendimento do judaísmo é o quê? Satanás ou qualquer outro espírito maligno, ele serve a Deus nos seus propósitos. Então é como se o diabo enganasse o povo dessa forma, nessa interpretação, e aqui Satanás fosse desmascarado como um inimigo, um opositor de Deus, não um servo. E aí a gente vê Jesus expulsando o demônio das pessoas, curando o enfermo, falando: não convinha que essa pessoa que está sendo oprimida por Satanás tantos anos fosse liberta do jugo dele. Ou seja, alguém que age diretamente contra o ser humano, não dentro de um propósito de Deus. O entendimento seria mais ou menos isso. Então, aqui ele seria desmascarado, ou seja, o mal que está no mundo não é exatamente vindo de Deus, é uma permissão de Deus, mas quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é Satanás. Tá? Não seria exatamente a vontade de Deus aquilo. É o diabo que faz aquilo. Deus somente permite. Mas Deus também livra o ser humano daquela opressão, se o ser humano se chegar a ele e servir. Né? Então aí entra o dualismo do cristianismo. Né? Satanás contra Deus. Nesse caso aí teria uma segunda vinda também, então? Você colocou ali primeiro? Sim. Aí
a primeira vinda de Jesus é quando ele se fez carne. Tá? Ele se fez carne. O seu retorno seria no final do milênio. Uma pergunta ignorante. Quando ele se fez carne, o quê? Quando ele veio pro mundo? Nasceu? É igual tu lê na Bíblia. Quando ele se fez carne, você lê na Bíblia. Quando Deus se encarnou. Né? Aqui Satanás teria sido preso. Tá vendo? Isso é uma interpretação meio Mas forçada. esse milênio aí, a ideia é de 1000 anos, né? Sim, mas não é literal aqui. Ah, tá. No pré-milenismo, o milênio é literal. Porque senão quer dizer que Satanás já está solto, só estamos esperando Deus voltar. Né? Não, no pós-milenismo, Satanás está preso. Não, se fosse literal, eu digo. Por quê? Se fosse literal, Satanás já estaria solto, nós estamos esperando Deus voltar. Se fosse literal, A pós-milenismo ou pré-milenismo? Não, esse aí é o quê? Não é o pré? No pós. O Esse pós. é o pós? Então é o pós mesmo que eu tô falando. Estamos falando do pós. Jesus veio, Satanás já está preso. Sim. Mas o que eu tô dizendo, esses 1000 anos, se fossem literais, Se fosse Satanás já literais, estaria solto. não, Jesus já teria voltado. Ah, tá. Depois dos 1000 anos já é necessariamente a volta de Jesus. Isso é a interpretação de Apocalipse 20. Ah, entendi. Entendeu? No final do milênio é quando Deus vem e destrói o diabo. Alguém abre aí Apocalipse 20. A gente vai ficar falando daquilo que a maior parte não leu. Não adianta. Lê tudo. Lê tudo. Vai, Rafael. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, para aí. Pré-milenista. Isso é na volta de Jesus. Jesus voltou sobre as nuvens e prendeu o diabo. E iniciou o milênio. Jesus voltou sobre as nuvens e prendeu o diabo. O diabo, certo? E iniciou o milênio. Pré-milenista. Pós-milenista. Isso foi quando Jesus morreu na cruz, o seu reino tinha iniciado, e ali ele prende Satanás no sentido de Satanás ser desmascarado, ninguém mais engana ele. Ele não engana mais ninguém. Ninguém mais engana ele. Não... Pastor, mas o pré, o senhor deixou o Satanás preso e Satanás solto ali mesmo, no pré. Não, O senhor- vamos lá, eu vou fazer um Por desenho pra favor. cá. Isso, por favor, é isso. Isso, pastor. Obrigada. Vem pra cá, vamos lá. É. Devagar, com calma, que eu sou criança ainda. Pastor Vladimir, Oi, eu tenho uma dúvida. Se. tenho várias. Uma dúvida que acabou de ler. Só os 2 versículos. Complicou, que já complicou mais. Agora, com o que o Felipe leu e o senhor falou, que se Jesus voltou ali e iniciou o milênio, É pós-milenista. sim, mas o milênio não seria só quando, pelo menos eu entendi assim, quando a igreja voltaria para a terra, estabeleceria o reino de Jesus Esse na seria o terra, pré, e aí né? começaria Isso é a uma voltar. visão pré-tribulacionista, nós vamos entrar nisso. Aguenta aí. Nossa, é muito confuso. Ah, molezinha. Na minha cabeça. Nós estamos falando de Apocalipse 20, milênio. Qual é o ponto que determina o início do milênio? Vinda de Cristo. Tá? No pré-milenista, a vinda de Cristo é a volta dele sobre as nuvens. Pré-milenista. Pré-milenista. Não tem nada a ver com a encarnação. Tá? Que foi aqui atrás. Tá? Pré-milenista, ele entende o quê? Vai chegar aqui
Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, tá? E aqui ele vai instituir 1000 anos de governo. 1000 anos de governo. Até aqui está tudo certo? Sim, senhor. Pré-milenismo. Tá? 1000 anos de governo também não literais, né? Literais. Ah, Pré-milenismo é literal. Presta atenção. Presta atenção. 1000 anos literais. Isso, O pastor. Agora Satanás tá preso aí. Agora me O desenha o capeta quadro. está preso. Eu só nem sei se eu sou pressa, se eu sou pós, se eu sou crente, eu sou crente. É isso aí. Tá? Eu tô esperando o Jesus voltar. Tá? Volta de Jesus aqui, 1000 anos literais, Satanás preso. Aí vem essa conversa aí de igreja no ar, Israel na terra. Isso é uma visão pré-milenista, tá? Pré-tribulacionista. Depois a gente vai entrar no que é pré-tribulacionista. Depois de 1000 anos, Satanás é solto aqui. 1000 anos. 1000. Satanás solto. Vem aí, termina de ler Apocalipse 20. Aqui é que veio o anjo com a cadeia e prendeu Satanás. É com a cadeia. Tá. Prendeu já. Pode ir. Pode. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que Para que mais não. engane as nações. Então entenda isso, esse versículo aí é bastante utilizado pelo pós-milenista, para que não engane. Vai. Mas vamos voltar para o pré-milenista, então o pré-milenista. Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pouco de tempo. Aí esse tempo Pouco de ninguém tempo sabe, aqui. né? Pouco de tempo, certo? Ninguém sabe. Menos mal, fica mais fácil. Tá? Tranquilo? Tá? Po- Até aí tá certo? Certo, não sei se tá. Tá indo, se eu tô entendendo, não sei, mestre. Se a aula tá assim, imagina a prova. Não, mas aí na prova a gente estuda um monte de coisa mirabolante, chega na prova com um negócio. Olha, só falei, eu acho que assim pronto, hein? Tem 10. Essa última prova eu traumatizada. Aquela prova. Reclama não. Nada tão bom que dure para sempre. Nem tão ruim que não possa piorar. Arrependi. Nossa, não, mas Jesus irado hoje. Esses 1000 anos literais de Jesus aqui é um reino, não é isso? Reino de Deus. Que é claro, tem limite. Essa foi a parte mais fácil. Pós-milenista. O reino de Deus começa aqui, encarnação e crucificação. Tá? 1000 anos Pois é. não literais. Já foram literais, tá, irmão? Eles acreditavam sempre. Sim. Aí Antes o de- milênio virou, o Jesus não voltou, passou a ser não Já literal. botou 2 milênios. Pois é. Aí vai. É ano 3000. Aqui Satanás é preso conforme o versículo que o Felipe viu. Satanás preso para que não mais, para não enganar, não para não destruir a vida das pessoas, mas para não enganar. Ou seja, você sabe que é o diabo que está fazendo a arruaça dele. Antes você não sabia. Tá? E aqui, quando Satanás é solto, termina de ler aí. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes. Não, acabou. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Continua. Então, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, se eu considerar isso daqui como literal, eu tenho aqui uma ressurreição daqueles que não se renderam a Satanás na tribulação. É isso que foi lido aí? Então ainda não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Eu tenho uma, se for literal, não aconteceu, porque eu tenho uma ressurreição daqueles que não aceitaram a marca da besta e reinaram com Deus, com Cristo por 1000 anos. Ou seja, uma ressurreição aqui. Os outros ainda não ressuscitaram. Eu tenho uma ressurreição aqui. Junto com Satanás. Então eu tenho uma ressurreição primeira e uma ressurreição segunda. É o único lugar da Bíblia que eu tenho 2 ressurreições. Posso fazer outra pergunta ignorante? Pode. Obrigado. Esse pré-milenista, Certo. volta de Jesus, no caso, Jesus já está no céu. Jesus né? vindo sobre as nuvens, igual ele falou que vem, todo Então, mundo Jesus verá. já está no céu. Jesus já está no céu. Sim, tá Aí vivo. volta Jesus, ele voltando literalmente do céu para a terra. Sim. Vai ler? Aí. Hã? Vai ler? Essa questão Não. da igreja é outra história. Isso é uma interpretação Eu nem- pré-tribulacionista. Nós vamos